E assim, eu já fiquei muito brava porque a gente fica nisso. Você tá tentando fazer a criança dormir e aquilo, você começa a se culpar e você fala, eu não sei fazer meu filho dormir, eu não consigo, eu sou incapaz. Começa a vir tanta coisa na sua cabeça, fora o relógio, né? Que aí você começa a olhar o relógio, Nossa, fala, gente, se a criança não dorme, o dia tá amanhecendo e a criança não dorme. Falei, eu sei o que é isso. E aí, quando o pai vem pra falar, deixa que eu faço dormir, o pai pega em 1 minuto a criança dorme. Nossa, eu olhava pro meu marido, eu falava, não tô acreditando. Ódio! Depois eu fui entender o porquê. Depois de estudar, eu fui entender o porquê. Mas por isso que eu falo que é importante os pais estarem juntos pra, assim, mesmo que você não consiga fazer nada, não vai chegar na mulher e falar, ai, ó, mas você tá fazendo errado. Pelo menos veja quão difícil é. Entendeu? Ô, gente, só pra deixar claro pra quem tá assistindo a gente no YouTube aí, a gente nem tem filho, tá? Isadora tá com esse ódio todo, não é de mim, tá? É da situação e eu compartilho desse ódio aqui, tá? É só pra vocês saberem que não tem nenhum problema aqui não, tá tudo tranquilo. E vocês não vão ter problemas, não se preocupam, porque quando vocês tiverem filhos, eu vou estar ali ajudando vocês. Então, fiquem tranquilos pra vocês nem se olharem. Olha, deixa eu te falar que depois desse programa, minha vontade de ter filho vai diminuir, eu acho. Não fala isso, Porque Isa. mexer com sono... Programa anticoncepcional. Não, gente, pelo amor de Deus, ó, senão vocês têm que vender meu trabalho aqui, ó. Não, mas eu sempre falo, tem luz no fim do túnel. Mas isso é uma das coisas também que ajuda bastante. Porque muitas vezes quando a mãe chega até mim, ela tá desesperada. Ela tá ali, ela falou, você é minha última solução. Tipo, meu casamento tá super em crise, entendeu? Eu já fui mandada embora, eu tô ali quase a ponto de pedir as contas. Ela tá ali num nível que ela não aguenta ficar com a criança, né? E aí chega... E vai acumulando, né? Justamente. Então eu falo, calma. E ela não quer nem ter mais filho. Ela pensa, eu queria ter 2 filhos, eu já não quero mais. Então eu falo, calma, é porque você tá fazendo, e não é do jeito errado, é o único jeito que você conhece. Então por isso que eu falo, é importante, muitas vezes eu falo pras mães, falo, tudo bem, você não quer me contratar? Tá tranquilo, mas contrata outra pessoa, procura ajuda, que eu acho que isso é o mais importante, porque se você deixar, as coisas não vão resolver naturalmente, isso só vai acumular, e quanto mais velha a criança fica, pior, entendeu? Aí vai ter vários problemas depois, quando a criança for adolescente, vai começar a ter problema de déficit de atenção, hoje isso no Brasil tá muito grande, a criança tem hiperatividade, tem déficit de atenção, então... Aí vai para um médico, né? Toma um remedinho. Mete uma Ritalina e Falei, então, a criança só tem sono, ela precisa dormir. A criança tem o transtorno não sei das quantas, a criança apresenta um comportamento não sei das quantas. Aí quando você vai analisar, você fala, ela só tem sono, ela tá dormindo pouco, então ela precisa dormir. É igual a gente, se a gente dorme pouco, a gente vai ficar super irritado, entendeu? A gente vai brigar pra caramba. Tá vendo, Rafael? Por isso que eu durmo muito. tá. Eu sou a dorminhoca do casal. É porque eu durmo muito pouco e, assim, é até engraçado comentar isso, porque eu tenho uma das aulas que eu tô fazendo nesse site que é de bem-estar. E eu tive uma aula, acho que 3 aulas para trás, não sei, a respeito de sono. E ele estava apresentando uma qualificação do tipo de sono e tal. Aí ele estava baseado, não sei se você conhece esse método, esse sistema de qualificação que é baseado em animais. Aí você tem um período da vida que você é tipo lobo, tem um período que você é leão, tem um período que você é urso, que no caso a Isadora sempre, que é dorme, dorme até tarde e dorme cedo se possível, enfim. E tem o golfinho, que é completamente irregular para acordar, irregular para dormir. E aí ele estava perguntando, o professor estava perguntando para todo mundo lá, qual que é o seu tipo? Aí um falou, meu é leão, o meu é esse, o meu é aquele e tal. Eu falei com ele aqui, tem jeito de ser uma mistura desses dois? Ele falou, tem. Aí eu falei, porque eu acho assim, pra acordar eu sou leão, porque leão acorda muito cedo por esse método, tipo entre 4 e 7 horas da manhã. E pra dormir eu sou golfinho, que é absolutamente irregular. Aí ele falou, não, tem jeito, não tem problema. E ele continuou conversando a respeito disso. E daí a pouco ele foi comentar que eram os padrões mais comuns, assim, se você é adolescente, se você é adulto e tal. E aí ele falou que um padrão muito comum pra pessoa idosa é a pessoa que é leão pra acordar e golfinho pra dormir. Eu falei, tá explicado. É o Rafael. O Rafael é o idoso... Ele tem a alma de idoso desde quando ele nasceu. É um idoso, né? Agora da curva ali. Tudo fez sentido agora. Agora tá tranquilo. Mas é exatamente. Então, por isso que a gente não pode encaixar tudo numa caixinha, né? Porque aquilo...
vocês mesmos comparando, seu sono é totalmente diferente da Isadora. O meu sono é totalmente diferente do meu marido. Então, o sono dos meus 2 filhos, né, são diferentes. Então, a gente não pode simplesmente aquilo pegar um livro, que era o que acontecia quando o meu primeiro filho nasceu, e ler e falar, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu falava, oi? Tipo, como assim? Um padrãozinho e aquilo ali. Um padrão. Fala, Ninguém varia. E aí, as crianças não são todas iguais, né? Então, assim, por isso que é importante você conversar com uma pessoa que entende do assunto, porque a pessoa vai direto no seu ponto. Então, não vai ficar enrolando e ficar, não, porque seu filho é isso, seu filho é aquilo. Não, ó, tá acontecendo isso, por quê? Por causa disso. E o que eu tenho que fazer? Isso. Então, eu gosto de ser bem prática. Eu falo, ó, vamos direto ao ponto. Eu sei o quanto você já sofreu com isso. Então, vamos resolver, né? E não vamos colocar na caixinha, né? Porque, mas a filha da minha amiga dorme não sei o quê, e eu já fiz a mesma coisa. Eu falei, então, mas a filha da sua amiga tem uma família diferente, tem uma personalidade diferente, mora num ambiente diferente, e tudo isso vai interferir no sono. Então, não adianta você querer fazer igual. E a culpa não é sua, nem do seu filho. São situações diferentes, né? Cada pessoa é única, cada família, cada criança, cada mãe, cada pai. Então, a gente precisa pensar isso de uma forma única. É interessante você falar dessa diferença, o quanto impacta também o ambiente, porque, por exemplo, no caso, meu e da Isadora nunca foi um problema, o fato dela, nunca foi um grande problema, né? O fato dela dormir até tarde e eu acordar cedo, porque eu faço minhas atividades também. Quando a gente tá viajando, aí, tipo assim, só acordo mais cedo, se é um lugar que eu posso desfrutar de alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, ou então vou ler um livro, fazer alguma coisa assim, é tranquilo. Agora é um pouco mais complicado, porque a gente mora numa caixa de fósforo. Tá? Aí sim, não tem jeito. A hora que eu acordar, ela vai acordar. E a hora que ela for dormir, às vezes vai impactar também na hora que eu vou dormir. E aí fica 2 pessoas que têm perfil de sono completamente diferente, trancado no mesmo ambiente e acaba impactando também. Sim. Mas esse negócio do ambiente interfere muito. E interfere no ambiente, só para vocês terem assim um pouco de noção. O barulho. Então, é justamente isso que você falou. Às vezes você acorda, você começa a fazer barulho, a Isadora vai acordar por causa do barulho. Só que ela vai ficar irritada, porque ela dormiu menos do que ela precisava. Então, para você tá tudo bem, mas ela vai ficar irritada. A temperatura. Então, se você tá num lugar em que você... Gente, eu vou causar uma crise aqui no casal. Gente, calma. Vocês são um casal, somos amigos. Tá tudo certo. Mas é bem isso. Então, tipo, a temperatura, muitas vezes é isso. Eu sou uma pessoa que eu sou super friorenta. Morando em Invercargo. Boa sorte. E aí, mas assim, aí eu ligo várias vezes à noite, eu já ligo lá, já tô na acomodação ligando o aquecedor, aí meus filhos e meu marido, eles são calorentos, assim. Aí eles começam a tirar a blusa, e eu falo, gente, eu tô lá com o aquecedor ligado, com a coberta, e nem chegamos no inverno ainda. Nossa. Em pijama, e eu tô de boa, eu falo, por que vocês estão tirando toda essa roupa aí? Entendeu? Então, muitas vezes, meu marido, ele já sabe, ele fala, pô, pra dormir comigo, eu vou dormir sempre de coberta, e eu vou colocar, às vezes eu vou estar de pijama, de flanela, pijama quente, de meia, só falta tá touca. E ele tá, tipo, de shorts e camiseta. Então, assim, por quê? Porque cada um é de um jeito. E mesmo aqui, a luminosidade também. Então, quando a gente chegou aqui na Nova Zelândia, tava super claro ainda. Então, meus filhos, imagina, era 9 horas da noite. E eles falavam, a gente vai jantar agora... Porque eles têm uma rotina, né? Eles falavam, mas a gente vai jantar, tá claro. Tá claro, né? Eu falei, não, mas tudo bem. E aí, a gente começou a perceber que era ótimo, a gente adorava deixar, né? Tipo, porque aqui as casas são todas de vidro e tal, então a gente adorava deixar as janelas abertas pra poder ver essa claridade. Porque, imagina, lá no Brasil, 6, 7 horas da noite já tá escuro. E aqui, 9, 10 horas da noite ainda tava claro. Só que a gente começou, né, a perceber que isso tava afetando o sono deles, porque era difícil pra eles começarem a entender que tava na hora de desligar ali, de começar a relaxar para poder dormir. Então, hoje mesmo, o que a gente faz? 6 horas da noite, a gente já fecha as cortinas, porque mesmo que lá fora esteja claro, a gente fala, começa a trazer a noite para dentro de casa. Porque aí, eles, mesmo que eles olhem, ele vê que tem uma frestinha ali que tá claro, mas a gente fala, tá bom, mas olha que horas são. Já e a gente começa a perceber pelo comportamento deles. Então, a gente tem uma rotininha, então vamos jantar, vamos, né, tomar um banho, vamos assistir um filme, vamos tomar um banho e tal, e aí depois dormir. Só que aquela claridade... é uma briga interna, né? Porque é uma claridade com o horário que você tá querendo dormir. E aí, pra eles, é uma coisa... E é muito... Você vê muito no comportamento da criança. Aí você fala... Peraí, aí, meu filho, eu lembro que ele falava... Mas eu não tô com sono. Deitava em 5 minutos... Em 5 minutos ele dormia. Então, assim, era uma coisa que você fala... Olha como faz diferença. Mas quando você não sabe disso, você fala...
sei lá, criança que não se adaptou ainda aqui, entendeu? Você não consegue imaginar que é o ambiente. Então, por isso que é importante. A exposição a telas também é uma coisa que muita gente subestima e tem um efeito enorme no sono também, né? Total. Eu sou mesmo uma que agora, né, eu acabo fazendo muito curso, estudando, respondendo mensagem à noite. E na cama, que é uma coisa que não é recomendada, não é indicado. Tanto que eu só faço isso depois que meus filhos estão dormindo, porque eles não dão exemplo, né? E aí, mas é uma coisa que eu sei que não é legal, porque... Ih, nós vamos ter que cortar essa parte da entrevista, nós vamos assistir aí, vai cagar o processo educativo dos meninos. E aí, eu fico com a cabeça ali, tipo, entendeu? Demora pra desligar, porque é isso, é a tela, então, tanto que o recomendado é isso, é pelo menos 1 hora antes, e a gente começa a ver isso muito, eu vejo isso nos meus sobrinhos, vejo isso, tipo, nos adolescentes, que hoje os pais falam, mas eles dormem, eles trocam a noite pelo dia. Mas por quê? Porque eles ficam até altas horas jogando videogame, ficam na TV, ficam assistindo filme, série, não sei o quê. E aí, lógico, você tá ali com a cabeça, entendeu? A tela tá ali te deixando super ali ativo. E aí, quando você desliga, pronto, você tá com sono, você vai ter que recuperar. Recuperar não, você vai ter que dormir aquele que você não dormiu. E vai fazer quando? De manhã. Aí fecha